Muito boa tarde, Paulo André. Muito boa tarde a você que assiste ao programa Balanço Geral da TV Cidade de Presidente Dutra. Estou aqui para informar a população e a quem está ligado nesse momento no Balanço Geral que o concurso de Presidente Dutra teve as suas provas suspensas. E nós estamos aqui com o professor Ismael Gabriel, que vai explicar para o programa Balanço Geral por que o concurso de Presidente Dutra foi cancelado, esse concurso. O concurso de Presidente Dutra foi cancelada a aplicação da prova para o nível médio e para o nível superior, que aconteceu agora pela manhã, não é? E nós, além de cancelar, ou melhor, além de fazer a questão do cancelamento da prova, nós também suspendemos a prova pela manhã, nós suspendemos a prova da tarde, porque ficava sem clima, não é? Depois do que aconteceu, ficou sem clima. A situação poderia, o candidato, inclusive, adentrar na justiça dizendo que não foi fazer o concurso porque o concurso havia sido cancelado. Independente de que isso acontecesse, ou na manhã ou na tarde. Para ele, o que valeria era a questão do concurso cancelado. Qual foi o motivo, seu Ismael? O motivo do cancelamento foi justamente o fato de que nós no translado dos envelopes de provas para a cidade de Tuntum, de duas escolas, esses envelopes dentro do transporte que estava levando, que foi justamente o transporte contratado aqui, desapareceu. Ninguém sabe o destino. Até agora, nesse momento, nós não sabemos o destino de onde foi parar essas provas. Ou seja, era no mínimo o quê? Eram duas escolas em torno de 11 envelopes, que a gente não sabe aonde os envelopes apareceram. E essa pessoa... a empresa não teve contato dela, não tinha um contato previamente, um cadastro? Isso. Não, geralmente quando nós vamos para a cidade, a gente contrata pela qualidade, pelo conhecimento dos municípios, das cidades, justamente o pessoal de taxistas, né? Nós contratamos cinco pessoas ligadas à área de taxista, né? Ficamos com os telefones dessas pessoas. Hoje pela manhã eles vieram nos pegar justamente os coordenadores na hora da distribuição, com os devidos envelopes. E, consequentemente, a única coisa que foi deixado conosco foi o telefone dele, porque é aqui próximo, entendeu? O telefone dele, e esse telefone nós já ligamos por várias vezes. A última vez que nós ligamos foi 11 e pouco, não conseguimos falar com esse rapaz. Mas esse rapaz é daqui da cidade? Da cidade, é da cidade. Conhecido? Não, é como eu lhe digo, a gente contrata pela questão do respeito que a gente tem com o pessoal do nome dele. A minha equipe deve saber, porque na realidade eu só cheguei ontem, mas desde quinta-feira nós temos uma equipe aqui, que foi ele que vieram fazer toda a parte logística, né, de contratação desse tipo de serviço, como ele sempre faz. Reservamento de hotel não, reserva de hotel, desculpe. A reserva de hotel nós já tínhamos feito, mas quando é próximo do certame, na quinta-feira, aí nós mandamos a equipe que faz a parte operacional é que vem fazer toda essa parte de logística, de contratação. Essas pessoas que estão fazendo o concurso agora pela manhã estão fazendo por fazer, mas que não está valendo. Não, quando a gente fala dessa questão de quem está fazendo, você não suspende tudo de uma vez, você não faz para você não gerar tumultos, não é? Porque você tem uma ideia da quantidade de prova hoje, das 24 escolas que nós estamos aplicando prova, 2 deram problema, entendeu? 2 deram problema, e problema gravíssimo, o problema foi grave. Você separa como é que você diz, não chegar ao destino do centro de aplicação em torno de 9, 10 envelopes de prova, isso não existe, não pode, entendeu? Então é justamente pensando na lisura do processo, porque inclusive nós não sabemos aonde esses envelopes foram parar e de que forma que eles foram parar, a intenção de que se foi. Então, consequentemente, nós não podemos de maneira nenhuma manter um certame desse, a prova, melhor dizendo, com uma situação gravíssima como essa. O problema aconteceu só nesse caso de Tuntum? Aqui aconteceu algum problema? Não, só Tuntum. Nós tivemos informação hoje pela manhã lá no Sagrada Família de que lá as provas não estavam numeradas. Os próprios fiscais falaram para a gente, falaram para a nossa equipe que as provas não estavam numeradas, inclusive provocou um tumulto de pessoas até que foram para a delegacia. O senhor tem conhecimento disso? Não. Mas inclusive eu não sei qual é a numeração se fala da questão da prova. Por exemplo, porque eu verifiquei todas as provas, como sempre faço, e as provas todas, existe a numeração que a gente fala, é justamente a numeração de página. Todas estão ok, entendeu? A numeração
de outra forma, de outra maneira que se fala, eu realmente não entendo. Por exemplo, porque é o seguinte, todas as provas, elas não são personalizadas. O que é personalizado é gabarito. As provas, na realidade, as provas todas elas são destinadas ao candidato daquela área. Agora, o que pode haver, que é a critério da instituição, é uma distribuição de prova de mais de um cargo numa mesma sala. Isso acontece. Pode acontecer. Pode acontecer de um candidato, o fiscal distribuir uma prova, digamos, para um candidato e o candidato não verificar essa prova e, consequentemente, começar a fazer uma prova diferente da que ele tem. Mas, para isso, inclusive, nós colocamos que o candidato ele tem 30 minutos, está até na folha de rosto da prova, 30 minutos para que possa verificar se a prova é dele ou se há qualquer problema na prova, e isso acontecendo, nós fazemos a troca imediatamente. Como é que fica a situação agora? O concurso suspenso, o que vai acontecer? Vai ser feito outro? Se não vai? Quando? Essas pessoas, como é que podem proceder daqui para frente? Em primeiro lugar, para dizer o seguinte, né? Que o concurso, na realidade, ele já existiu. Né? Ele já existiu. Nós suspendemos a aplicação da outra, cancelamos a prova que foi realizada, como eu já falei, pelos vícios que estavam causados. Não na prova, mas no sistema de operacional. Na prova em si, não existe, e quem é testemunha pode inclusive, ou melhor, e quem viu a prova, quem fez, é testemunha de que a prova estava dentro do alto nível, a prova estava dentro daquilo que sempre a empresa fez, que zelou, e todos, pelo contrário, os candidatos estão elogiando a prova. Como você mesmo presenciaram aqui embaixo, o candidato elogiando a prova, dizendo que pena que a prova vai ser cancelada. Por quê? Porque ela estava dentro de um padrão de que a gente, pelo menos que a gente viu falar, de um profissional de competência. Então, em relação a isso, nós não temos o que discutir. Então, qual é a situação? Por exemplo, a prova da tarde, que é do ensino fundamental, essa prova não vai ser aplicada. Então, é uma prova que ninguém tomou conhecimento dela. Então, é uma prova que está mantida para ser aplicada em outra oportunidade. Agora, a prova de primeiro, de nível superior e de nível médio, obviamente, essa prova nós temos que refazê-la e aplicar em outra oportunidade que seja mais conveniente, principalmente para o candidato, porque o candidato tem que ter também um prazo para poder, digamos assim, respirar e se safar do baque, porque realmente é um baque. Nós reconhecemos a questão da despesa de todo mundo. Não é só prejuízo para o candidato, é prejuízo para a empresa. É um certame de mais de 9 mil candidatos, que é um prejuízo para todo mundo. Nós não estamos dizendo em relação a isso. Inclusive, a gente pede até desculpa ao candidato, porque o candidato gastou. Nós temos gente que vem de longe, que vem fazer. E vem fazer justamente porque já conhece e acredita que a empresa faz e faz bem feito, como já fizemos em várias partes do Maranhão e do Piauí. Não é? Mas, como diz na história, sempre tem a primeira vez, e nós não somos, digamos, nós somos suscetíveis de erro, porque somos humanos. Nós temos que reconhecer que erramos, consequentemente pedindo desculpa, mas ao mesmo tempo nós estamos colocando que vamos refazer a prova dentro de um período razoável para que todo mundo possa participar, entendeu? Mas vamos refazer. Essas pessoas que reclamaram que o nome não constava na lista e já tem o boleto pago, o que vai acontecer com eles? Todo esse pessoal nós vamos fazer, por exemplo, quem já está na lista, está mantida a homologação, e aqueles que não estavam, nós vamos averiguar qual é, ou seja, fazer um rastreamento no sistema de inscrição, porque nós temos como fazer esse rastreamento, não temos como fazer em tempo rápido, não é? Porque demora um pouco. Mas agora nós vamos fazer todo esse rastreamento e, consequentemente, essas pessoas, todas elas, vão receber a comunicação da empresa, ou através de e-mail, ou através de outro tipo de comunicação, que eles possam ter a certeza e a segurança de que o seu nome vai constar naquela relação. Mas já dá para precisar uma data de quando será feito um novo certame? Assim, seria até para a gente fazer isso imediato, não seria bom pelo fato de que, como eu disse, nós temos que ter toda uma logística para refazê-lo o concurso. Ou seja, nós vamos o quê? Nós vamos precisar de refazer toda essa parte de prova, nós temos que rever a questão da própria banca. Por quê? Porque a banca ela não pode ser uma banca que possa, digamos, de uma certa forma, beneficiar quem fez a prova. Então, nós temos que diferenciar integrá-la com outros profissionais que têm um pensamento diferente, às vezes, daqueles que já o fizeram, mas com o mesmo nível de profissionalismo, entendeu?
Isso é que nós vamos fazer. Então, nós demandamos um certo tempo. Professor, depois desses tumultos, dá para o candidato acreditar no segundo certame? Eu vejo assim, em primeiro lugar, toda vez que a gente fala em credibilidade, a gente fala pelo passado, não é? Então, veja, nós podemos responder pelo passado. O presente que nós estamos aqui vivendo neste momento não é bom para ninguém, principalmente para a empresa que nós vivemos disso. A empresa vive disso, a empresa vive de concurso. Qual é o interesse da empresa de não querer fazer uma coisa bem feita? Isso não existe. Então, dá para acreditar, porque quem fez a prova, volto a repetir, quem fez a prova, os profissionais de vários níveis. Ora, veja bem, nós temos 72 tipos de profissionais, 72 tipos de provas. Veja, e esses profissionais considerados de alto gabarito, nenhum deles reclamaram, pelo contrário, elogiaram a prova e, consequentemente, a seguridade jurídica que nós temos que dar para essas pessoas foi justamente esse do procedimento de anular a prova e, consequentemente, para a gente retroceder, analisar e, consequentemente, aplicá-la para dentro daquilo que o conteúdo que o candidato espera. O candidato que fez a inscrição e, porventura, não queira mais participar do concurso, ele pode ter o dinheiro da inscrição devolvido? Sim, isso é previsto para todos os candidatos. Se eu não tenho mais interesse, consequentemente, aquele certame não é contra, ou melhor, houve uma questão da nulidade da prova, consequentemente eu posso ter inclusive outro compromisso na data que eu marcar. Nesse caso, lógico que ele pode. Aí não é nenhum problema. Ele entra em contato com a empresa faz todos os procedimentos de restituição, a empresa, sem nenhum problema, fará essa restituição. Já que não tem uma data prevista, mas é possível ser realizado ainda em 2018? Eu acho muito complicado. Sabe por quê? Pelo fato de que hoje os concurseiros, praticamente todos eles estão com a agenda fechada para 2018. Não é? Nós temos gente aí que inclusive deixou de vir para cá para ir para outro município que já tinha fechado quando houve a mudança da data. Então, nós temos que ver a conveniência da grande maioria dos candidatos. Então, nós vamos lançar provavelmente isso lá para o início de janeiro, provavelmente até o dia 15 de janeiro, que seria uma data mais plausível para fazer esse certame, porque nós teríamos um determinado tipo de tempo e, consequentemente, a gente preparava os candidatos para que não se inscrevessem em outro concurso. Não é? Seria bem mais interessante se fosse dessa forma. A Prefeitura Municipal, na qualidade de contratante do serviço de vocês, já se manifestaram para tomar satisfação em relação a este episódio? Eu fiz questão de ligar para o prefeito, justamente comunicando, entrei em contato imediatamente, antes da decisão, eu entrei em contato com o procurador municipal, disse para ele qual era o meu pensamento, entendeu? Isso de imediato. Isso mais ou menos foi o que? 9h40, quando eu estive com ele, porque na realidade nós que vivemos de concurso, nós sabemos o momento em que não dá. E o momento em que não dá é da gente tomar uma decisão rápida para que as coisas não se espalhem de maneira deturbada. Então nós tomamos imediatamente a decisão, sabendo de todos os percalços que podem acontecer. A gente sabe, porque não é bom para a empresa. Não é bom para a empresa, mas melhor para a empresa é você demonstrar segurança e credibilidade de dizer o seguinte: se aqui está errado, vamos recomeçar e vamos refazer. Nesse caso, a responsabilidade recai sobre a empresa, sobre a prefeitura ou sobre ambos? Sobre a empresa. Prefeitura não, a prefeitura é contratante. A prefeitura contrata e, consequentemente, ela espera o retorno do serviço feito. Não é? Para isso ela paga, lógico. Né? Para isso ela paga. Então a prefeitura nos deu total liberdade em relação a tudo isso. Então, eu, na realidade, fico mais uma vez dizendo, o problema não é de nada de outra pessoa, o problema é da empresa. O erro que foi cometido, eu não posso aqui dizer que foi o taxista que mexeu, posso dizer isso. O erro foi da empresa. Porque, de uma certa forma, nós sabemos que isso serve de alerta para que a gente faça um sistema de fiscalização e acompanhamento melhor. A empresa está preparada para possíveis denúncias e também possíveis processos que virão pela frente? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: quem trabalha com o público não pode ter medo da justiça, não é? E eu sou um signatário da justiça. É tão provável o seguinte, que quando eu conversei com o procurador do município, e antes mesmo de falar com o prefeito, eu conversei com ele, depois eu falei com o prefeito,
eu falei, eu ia procurar, mas me disseram que era difícil encontrar, o Ministério Público. Antes de fazer o cancelamento da prova tarde. Eu ia procurar o Ministério Público, mas disseram que era muito difícil encontrar eles aqui final de semana, às vezes porque a pessoa está de folga e tudo mais, isso é normal, entendeu? Mas eu ia pedir um direcionamento para ele, entendeu? Como a gente não conseguiu fazer isso, nós tomamos a decisão, consultei minha equipe, consultei a assessoria jurídica e nós fomos unânimes em achar que a melhor forma que deveria ser feita, respondendo mais uma vez, porque não tem clima para fazer a prova à tarde, seria justamente cancelar o certame na parte da manhã ou na parte da tarde. Também anular a prova da manhã e cancelar a prova da tarde, para que a gente possa dar uma retraída e repensar de como vamos fazer e escolher, inclusive, a data para o próximo. Não é? E agora, como é que fica a situação desse pessoal que veio de fora, né, gastando até com hotel, com combustível? Fica uma situação difícil, né? Lamentável. Lamentável, principalmente num período desse, em que todo mundo sabe da questão da dificuldade. Né? A dificuldade é muito grande para todo mundo, não é? Se você tem uma ideia, se a gente for imaginar também, e aí eu não tiro assim de maneira nenhuma, eu não quero fazer nenhum termo comparativo. Não vai ter termo comparativo, não. O gasto que a empresa teve, muito grande, mas com certeza o do candidato foi enorme também. Enorme. Então, é aquela tal coisa. Não é de interesse da empresa fazer com que o candidato faça isso, ou seja, o candidato seja anulado um concurso para o candidato ter prejuízo, não. Porque esse mesmo candidato que está inscrito aqui, se você pegar 40%, 30% dos candidatos que estão inscritos aqui, já se inscreveram em outro certame nosso. É tão provável que quando você puxa a ficha, automaticamente o candidato já se inscreve. Então, se inscreve porque tem a questão da credibilidade e sabe que nunca aconteceu. Mas, volto a repetir, não diz que a gente tem sempre a primeira vez, às vezes é porque a gente dá uma retraída para a gente poder repensar e recomeçar. Em que a gente está falhando? Por isso que a empresa, não pode botar culpa em ninguém. O erro que aconteceu foi um erro operacional e logístico da empresa. Muito obrigado ao professor Ismael. Nós voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo André.